qual é o limite do ensaio clínico randomizado? Quais são os limites dos ensaios clínicos randomizados? Sim, ótimo. Eu acho que os ensaios clínicos, eles hoje são o padrão ouro, né? Uhum. Embora eu acho que essa mentalidade vai se alterar muito em seguida, e aí eu vou fazer a justificativa, tá? Mas eu vou começar falando das limitações do ensaio clínico. Primeiro, a questão da amostra, né? Ensaio clínico, em geral, o processo de amostragem, ele não dá conta da variabilidade que tu tem na população. Então, em geral, tu tem... o que eu quero dizer com isso? Tu tem amostras muito homogêneas, que representam grupos bem específicos, né? E que vão... muitas vezes está muito distante do perfil do paciente que tu quer usar aquela intervenção. E ainda mais falando na ciência como ela é configurada hoje. Então, assim, onde é que tu tem ensaios clínicos assim de alta qualidade? Em geral, em países muito ricos, em geral, em áreas também muito específicas. Vou citar a medicina, especialmente, onde tu tem recursos, tu tem um hospital, tu tem, né, um monte de incentivo, equipe, etc., uma logística para realizar esses estudos. Porém, por todas essas características, eles ocorrem com amostras muito específicas e homogêneas. Então aí já reside um problema, porque tu tá baseando uma inferência. A gente já falou das limitações lá da falácia ecológica, agora tu amplifica isso para uma inferência do ensaio clínico que foi feito lá, não sei aonde, sim, na Noruega para Porto Alegre. Para Porto Alegre, tá? Ou lá para Uruguaiana, onde eu nasci. Sim. Então, assim, isso já gera, né, já um alerta, assim, do tipo, calma, né, vamos analisar com mais cuidado. O famoso despacito. Despacito, né? Então, essa já é uma limitação importante, né, dos ensaios clínicos. A outra, como eu disse, né, é justamente a questão da relação ensaio clínico versus o que a gente chama de validade ecológica, né? Porque os ensaios clínicos, queira ou não, eles são conduzidos em ambientes muito controlados, né? São ambientes muito controlados, você tem toda uma questão de treinamento de terapeutas, né? A pessoa de alguma forma sabe que está participando do estudo, que já se sabe também que, né, tem Sim, normalmente protocolos bem definidos, né? Protocolos bem definidos, período e tudo mais, etc. número de sessões, etc. Então, queira ou não, é um ambiente muito controlado que, de novo, né, muitas vezes fora do ensaio clínico, as coisas não ocorrem exatamente como ocorreram naquele mundo ideal do ensaio clínico. Então, isso também pode implicar, digamos assim, né, em problemas de validade desses resultados, né? Justamente não por acaso se chama validade ecológica, que é quando você tira do ambiente controlado, né, de laboratório, digamos assim, um experimento e ver se na vida real, né, validade externa, validade ecológica, se isso se reproduz também. Fico até pensando da importância também, então, das outras metodologias e das outras formas de produzir também estudos mesmo, né? Por exemplo, séries de estudos de caso. Também parecem daí ganhar uma certa relevância, né? Ótimo, exatamente. Exatamente o que eu ia comentar agora. Então foi assim, não foi combinado, tá? A gente trabalha junto, a gente fala toda semana, mas a gente não combinou isso. Vocês têm que acreditar na gente agora. Legitimamente não foi combinado essa parte. Mas assim, tem tudo a ver. Brincadeira, gente. Mas porque é uma coincidência muito interessante. Porque exatamente isso que, né, hoje existe uma área que começa na medicina, não adianta, a medicina puxa as áreas da saúde, né, para a questão da inovação. Até porque também é onde tem mais recursos. Sim, sim. Mas eu acho também que eles são menos resistentes à inovação. A mudança, né? Por exemplo, na psicologia, eu percebo que é um ambiente muito mais conservador do que outras áreas da saúde. Porque eu tenho contato com essas outras áreas. Eu trabalho com médicos, com enfermeiros, trabalho muito com parceiros de pesquisa. Dentistas. Sim, e assim, ó, o pessoal é mais, enfim, tem uma experiência com a inovação que não percebe a inovação como algo tão ameaçador, tanto tecnológica como de desenhos de pesquisa mais ousados, etc.
Na psicologia, eu noto uma postura mais conservadora. E isso me estranha, porque eu acho que não deveria ser assim. Mas é assim que é, ponto, né? E aí o que acontece? Exatamente. Uma mudança desse raciocínio de grupos, né? Então, assim, tá, olha só, eu tenho que, claro, em algum nível da construção do conhecimento tem um estudo de grupos, um ensaio clínico. Sim. Mas aí também não negligenciar, exato. né? Mas hoje é possível, e olha só que maluco, né? Hoje é possível tu ter um modelo estatístico de um caso só. E aí tu falou, porque a gente pode ter uma série de casos. Pode ter uma série de casos, tu pode ter séries temporais de cada caso. Então, assim, se eu acompanho um caso ao longo do tempo, né? Isso me dá um conjunto repetido de informações do qual eu tenho depois uma matriz de dados que eu posso trabalhar e criar um modelo estatístico para o funcionamento do Léo, para o funcionamento do Wagner. Tá? E isso eu acho muito interessante. Acho que a psicologia se apropriou ainda muito pouco disso, né? Porque aí vem bem a ideia de um modelo ideográfico. Eu consigo entender como aquele indivíduo funciona, como aquele indivíduo reage, né, a determinada estratégia terapêutica. E eu acho que a gente ainda está muito longe em termos tanto... na verdade, o conhecimento assim, prático estatístico e de desenho da pesquisa está aí. Mas esse conhecimento acaba que não está incorporado na prática clínica. E eu acho que a gente tem muito a avançar. Eu tenho bastante interesse em avançar nessa direção. Né? Que é isso, né? Então você sai desse paradigma, né? E que a gente poderia traçar trocentos paralelos aqui com a medicina, né? Então, se sabe, né? Vamos pegar uma área bem próxima, a psiquiatria. Né? A psiquiatria tem um pouco disso, assim. Olha, você pega lá o diagnóstico, bom, para esse diagnóstico, em geral, se usa tal medicamento. Mas eu vou ajustando, né? E aí, se eu consigo fazer algum exame genético, se eu consigo ter mais informações clínicas... Não, mas olha só, esse medicamento não interage bem lá com o gene X lá que o cara tem, não vai ter uma absorção tão boa, né? Não vai interagir com outras questões. Vou mudar a estratégia. Então, isso já existe na medicina e eu acho que a psicologia tá comendo poeira. Tá comendo poeira. Historicamente a gente come poeira, mas eu acho que nesse caso especificamente está comendo poeira, assim. Então acho que a gente pode migrar para esse mundo, né, de precisão, de observar o indivíduo. De certa forma, um retorno da psicologia a uma ideia de uma ciência mais ideográfica também. Queira ou não, a ciência clínica da psicologia, ela começa assim, né? O estudo do caso, do indivíduo, né? E eu acho que entra num e, não num ou, né? Isso. Eu acho que essa é a grande questão. Muitas vezes, quando a gente coloca uma certa argumentação, a gente coloca um debate como esse que a gente está tendo aqui, é comum que as pessoas possam interpretar, tá, então tu tá querendo tirar os ensaios clínicos randomizados. Não, mas uma questão de agregar também. Agregar. São níveis, né? São diferentes níveis de níveis evidência. de conhecimento, níveis de evidência, né? Porque, exatamente, quando a gente trabalha prática baseada em evidência, tem a pirâmide lá das evidências, né? Então começa, o mais curioso é isso, né? Porque em geral começa com um estudo de caso, uma observação clínica, daí tu vai para um caso controle ou para um estudo correlacional e aí vai subindo na hierarquia. Até chegar a meta-análise dos ensaios clínicos randomizados. Isso. Só que a lógica, olha só que maluco, às vezes o primeiro degrau passa a compor o último. Porque é como se tu olhasse assim, bom, eu já olhei o que tem nos estudos observacionais. Eu já vi as evidências que vêm das meta-análises dos ensaios clínicos randomizados. E agora, beleza. Agora eu vou pegar todo esse conhecimento e vou ajustar para esse paciente aqui. Que daí é realmente a prática baseada em evidências, né? Que daí é a tomada de decisão clínica de individualização do processo realmente daquele indivíduo. Sim. E o mais bacana é que há recursos para isso, há modelos matemáticos para entender a trajetória, né? O que acontece lá... Que sintoma há remissão, e a remissão desse interfere na remissão ou não de outros sintomas. Toda essa dinâmica ideográfica que, em geral, o psicólogo faz baseado só no seu feeling clínico, há instrumentos quantitativos para auxiliar nisso. E eu acho que essa é a questão, né? Sair de um feeling, conseguir fazer isso também quantitativamente para a gente poder se embasar na tomada de decisão e realmente fazer essas mudanças. Sim.